3 de março de 1919. O divino querer é o Éden celeste, onde Deus coloca a criatura para operar como numa nova criação. Continuando no meu estado habitual, eu estava totalmente imersa no divino querer, e o meu sempre amável Jesus veio e me estreitou ao seu coração, dizendo-me: Tu és a minha filha primogênita, da minha vontade. Como és querida e preciosa aos meus olhos, manter-te-ei tão protegida que, se ao criar o homem preparei um Éden terrestre, para ti preparei um Éden divino. Se no Éden terrestre a união entre os primeiros progenitores foi humana, e dei-lhes para desfrutar das mais belas delícias da terra, e de mim desfrutavam em intervalos. No Éden divino, a união é divina. Farei com que desfrutes das mais belas delícias celestes, e de mim desfrutarás tanto quanto quiseres. Aliás, serei tua vida, e compartilharemos juntos os contentamentos, as alegrias, as doçuras, e, se necessário, também as dores. No Éden terrestre, o inimigo teve acesso e cometeu-se o primeiro pecado. No Éden divino está fechada a entrada ao demônio, às paixões, às fraquezas. De fato, ele não quer entrar, sabendo que o meu querer o queimaria mais do que o próprio fogo do inferno, e apenas ao sentir a sensação da minha vontade, o inimigo foge, e nele darás início de modo divino aos primeiros atos, que são imensos, eternos e infinitos, e abrangem tudo e todos. Eu, interrompendo falar de Jesus, disse: Jesus, meu amor, quanto mais falas deste querer divino, mais me confundo e temo, e sinto tal aniquilamento que me vejo desfazer, ficando então incapaz de corresponder aos teus desígnios. E ele, todo bondade, acrescentou: É o meu querer que destrói o humano em ti, e em vez de temer, deverias lançar-te na imensidão da minha vontade. Meus desígnios sobre ti são elevados, nobres e divinos. A própria obra da criação, ó, como fica atrás desta obra de te chamar a viver no querer divino, para te dar não uma vida humana, mas uma vida divina. É uma expressão mais forte do meu amor, e o meu amor reprimido pelas criaturas que, não podendo contê-lo, o derramo em torrentes sobre quem me ama, e para garantir que meu amor não seja rejeitado ou maltratado, chamo-te ao meu querer, de modo que nem tu, nem o que é meu fiquem sem o seu pleno efeito e em plena defesa. Minha filha, não entristeças com os teus temores a obra do teu Jesus, e segue o voo para onde te chamo. 6 de março de 1919. Condições e passos necessários para poder viver no divino querer. Eu estava toda preocupada
com o que meu doce Jesus me dizia sobre o divino querer, e dizia para mim: como é possível que a alma possa chegar a tanto e viver mais no céu do que na terra? E Jesus vindo me disse: minha filha, o que é impossível para a criatura é totalmente possível para mim. É verdade que o maior prodígio da minha onipotência e do meu amor, mas quando quero, tudo posso. O que parece difícil para mim é facílimo. Contudo, quero o sim da criatura e que ela se preste como uma cera mole ao que quero fazer dela. Além disso, deve saber que antes de chamá-la totalmente para viver no meu querer, eu a chamo de tempos em tempos, a despojo de tudo, a faço passar por uma espécie de julgamento, porque no meu querer não há julgamentos. As coisas permanecem todas em conformidade comigo. O julgamento está fora da minha vontade. Mas de tudo o que entra no meu querer, quem pode ousar julgar? E eu nunca julgo a mim mesmo. Não só isso, mas muitas vezes a faço morrer, até mesmo corporalmente, e depois novamente a devolvo à vida, e a alma vive como se não vivesse. O seu coração está no céu, e viver é o seu maior martírio. Quantas vezes não fiz isso por ti? Essas são todas disposições para dispor a alma a viver no meu querer. E então as correntes das minhas graças, das minhas visitas repetitivas, quantas não te fiz? Era tudo para te preparar à altura de viver no mar imenso da minha vontade. Portanto, não queiras investigar, mas segue o teu voo. 9 de março de 1919. A alma deve viver como viveu a Santíssima Humanidade de Jesus, no seu divino querer, que é um sol infinito. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus sempre me atrai para o seu querer, que é abismo infindável. Então ele me disse: minha filha, vê um pouco como nadava no divino querer a minha humanidade, o qual tu deverias imitar. Nesse momento, diante da minha mente, parecia-me ver um sol, mas não tão pequeno quanto aquele que brilha no nosso horizonte, mas tão grande que ultrapassava toda a superfície da terra. Aliás, não se via onde seus limites alcançavam, e os raios que ele emitia, criando uma harmonia encantadora, subiam e desciam e penetravam por toda parte. Eu via a humanidade de Nosso Senhor nesse centro do sol, do qual se nutria e formava toda a sua vida. Tudo recebia do sol e tudo devolvia a ele, e como chuva benéfica se espalhava por toda a família humana. Que vista encantadora! Então, meu doce Jesus acrescentou: viste como eu quero que tu sejas? O sol que viste é a minha vontade, na qual a minha humanidade estava como em seu próprio centro. Tudo recebia do meu querer. Nenhum outro alimento entrou em mim, nem mesmo o alimento de um pensamento.
uma palavra ou um sopro que fosse alimentado de algo estranho à minha vontade. Era justo que tudo devesse devolver a ela. Assim, quero que tu estejas no centro do meu querer, de onde tomarás o alimento de tudo. Cuida bem para não tomares outro alimento. Descerias da tua nobreza e te degradarias como aquelas rainhas que se rebaixam a tomar alimentos vis e sujos, indignos delas. E quando tomares, deves imediatamente devolver-me tudo, de modo que não farás outra coisa senão tomar e devolver. Assim, tu também formarás uma harmonia encantadora entre mim e ti. 12 de março de 1919. Aquele que não vive no divino querer é como a terra, isto é desigual e inconstante. Continuando no meu pobre estado, meu doce Jesus veio brevemente e, estreitando-me toda ao seu sacratíssimo coração, me disse: minha filha, se a terra não fosse móvel e montanhosa, mas fixa e toda plana, ela desfrutaria mais do benefício do sol, pois em toda a terra seria sempre dia claro. O calor seria igual em todos os pontos e, portanto, se fortalecia mais. Mas, como é móvel e formada de alturas e profundidades, não recebe igualmente a luz e o calor do sol. Agora, um ponto fica às escuras e logo outro. Outros pontos, poucos, recebem a luz do sol e muitos terrenos se tornam estéreis, porque as montanhas, com suas alturas, impedem que a luz e o calor do sol penetrem em suas profundezas. E quantos outros inconvenientes? Agora, minha filha, eu te digo que a terra é a imagem de quem não vive em meu querer. Os atos humanos a tornam móvel. As fraquezas, as paixões, os defeitos formam as montanhas e lugares profundos, onde se formam covis de vícios, de modo que sua mutabilidade lhes causa escuridão, frio, e se desfrutam um pouco de luz em intervalos, porque as montanhas de suas paixões se opõem a essa luz. Quanta miséria para quem não vive em meu querer! Por outro lado, para quem vive na minha vontade, o meu querer o torna fixo e aplana todas as montanhas das paixões, de modo a transformá-las todas em uma planície, e o sol do meu querer o ilumina como deseja, e não há esconderijo onde sua luz não brilhe. Que maravilha! Se a alma se tornará mais santa em um dia que vive em meu querer do que em 100 anos fora da minha vontade. Livro do Céu, volume 12, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.